Você está falando com a gente agora pela primeira vez aqui, mas queria que você falasse Vai chover. em termos de, na sua visão, Brinda aí, gente, que é um o que milagre. o Bahia Foi porque você não veio, evoluiu Mário. e o que ele ainda tem a evoluir na gestão e na sua gestão também. Boa tarde, Marcos. Bom, vamos lá. A gente chega em 2023, tentar fazer recapitular de uma forma bem rápida, mas a gente chega em 2023 depois de um acesso, muita mudança no clube, né? Acho que na gestão como um todo, muita gente mudou. Diretor de futebol novo, treinador novo, diretora de performance, gerente de operações, scout. Acho que toda a gestão do clube inicia, onde a gente tinha um objetivo muito claro, que era a manutenção da Série A. Eu sempre brinco que não foi da forma que a gente queria até a última rodada, mas que foi o objetivo que a gente tinha traçado. E depois, ano após ano, a gente tinha como objetivo seguir crescendo. E eu acho que isso vem acontecendo. Se a gente pegar 2024, 2025, isso aconteceu. Obviamente que esse ano a gente teve um primeiro turno que tivemos eliminações que nós não esperávamos e que impactam em todo o clube. E, obviamente, que quando tem um impacto tão grande, a gente tem consequências e tem que mudar um pouco a rota. O objetivo é muito claro que a gente quer esse clube todo ano classificando para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse tem que ser... O Rogério usa uma expressão que eu gosto muito, onde o torneio de pontos corridos é quando você sabe quando começa e quando termina. Eu acho que o torneio de pontos corridos a gente tem que ter, de uma forma muito clara, o nosso objetivo quando começa o ano, estarmos sempre classificando para a fase de grupos da Libertadores. Obviamente que os torneios mata-mata têm muita imprevisibilidade dentro da competição. A gente quer crescer, a gente entende que são torneios, não sei se mais acessíveis é a palavra correta, mas assim, com possibilidade de conquista maior do que os pontos corridos, onde a folha salarial, isso são estudos, onde a folha salarial está totalmente atrelada aos clubes que ganharam nos últimos anos. Mas a gente precisa sempre crescer, e quando eu falo crescer, obviamente que o futebol é a ponta do iceberg disso, mas o clube precisa crescer como um todo, e a gente vem todas as áreas, vem trabalhando para poder crescer em relação à receita, em relação ao número de sócios. Acho que tudo isso é importante para a gestão, para que a gente possa ter como consequência o campo, porque uma coisa não tem como não conectar a outra, né? Ela acaba sendo consequência de um processo de gestão em muitos departamentos. Mas eu acho que esse é o objetivo todo ano, a gente seguir crescendo, a gente se estabilizar como um clube de top 5, top 6 do Brasil, que não é fácil na liga, como a Liga Brasileira e aonde, infelizmente, às vezes a gente ainda perde ponto para clubes que não fazem uma gestão da forma correta. Então, eu acho que isso tem que ser o nosso objetivo quando começa o ano sempre. Cadu, boa tarde. Você acabou de falar sobre eliminações que aconteceram de forma precoce, não estavam no planejamento, e hoje o Bahia só tem esse Campeonato Brasileiro, que você mesmo falou que almeja ficar nas primeiras posições para voltar para a Libertadores. Queria que você falasse do atual mercado do Bahia. O que ainda já chegou o Alejo Vélez, o Moreno, que já foi também anunciado, o que o Bahia ainda busca nessa janela, o que desse elenco ainda pode acontecer de saídas, chegadas, enfim, o que você pode falar desse mercado do Bahia nesse momento? Vamos lá. Eu sei que repercutiu uma fala minha em um determinado momento, onde eu falo que sempre a janela do começo do ano é a janela mais importante, a janela do meio do ano é a janela de correções. Por que eu falo isso? Porque quando você quantifica o número de atletas que nós teremos na temporada, muito provável, o segundo semestre é sempre um momento que você tem menos jogos do que o primeiro semestre. Então não faz o menor sentido a gente aumentar o número a gente contratar mais jogadores no segundo semestre e não no primeiro. Então, assim, da mesma forma que eu comentei que nós tivemos eliminações, e isso impacta na receita do clube, e aí partindo de um princípio que a gente tem menos jogos no segundo semestre, também é possível que a gente tenha uma diminuição do quantitativo de atletas no segundo semestre. Nós já tivemos saídas, né? Confirmada Gabriel Xavier e Marcos Felipe, e Gilberto, desculpa. E agradecer aos 3 atletas que sempre foram um nível de profissionalismo do que a gente busca no jogador, porque é muito legal quando a gente contrata, a gente vir aqui falar, mas também a gente tem que valorizar no final
quando saem por determinados motivos, performando ou não, mas quando se entregam de uma forma profissional. Então, nós já fizemos 2 chegadas, a chegada do Alejo e a chegada do Marco, que a gente pretende também fazer a apresentação ao longo da semana para vocês. Obviamente, a gente precisa fazer uma reposição à saída do Marcos Felipe, eu acho que essa é inegociável, digamos assim, pela lesão do Léo Vieira. A gente precisa buscar um novo goleiro, e aí é uma pena a lesão do Léo Vieira, porque senão, de repente, no momento que o Léo chegou, né, acho que todo mundo elogiou muito a chegada dele, e aí uma pena a lesão. E aí nós possivelmente faremos outros movimentos, mas precisamos entender quais serão as saídas, porque a gente precisa diminuir o elenco, a gente precisa abrir espaço para os jovens, e aí vão ter momentos que, de repente, pode ser que o torcedor não entenda no curto prazo, onde sai um jogador e a gente não repõe para poder dar minutagem para o atleta jovem, mas eu acho que isso também é uma parte super importante do nosso projeto, dar minutos aos atletas jovens. Bom, boa tarde, Cadu. Dentro dessa sua fala aí, o Bahia terá condições de contratar um lateral direito, porque saiu Arias inicialmente, que hoje é um jogador de seleção, continua sendo jogador de seleção, disputando uma Copa do Mundo, e agora sai Gilberto. E o Marcos Vitor, de uma forma ou de outra, é uma improvisação, né? O Roman Gomes é um lateral de ofício. Terá uma contratação para a lateral direita do Bahia ainda esse ano? Eu acho que a palavra correta não é se terá condições, né? Porque sim, eu acho que não está atrelado a condições. Não, condição financeira, não falei. Sim, está atrelado a nossa decisão de como a gente vê a montagem do elenco. Quando o Arias saiu, a gente já tinha tido uma conversa inicial de fazermos um movimento do Marcos Vitor para essa posição, muito pela forma que a gente joga hoje. Porque o Marcos Vitor, ele é um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco, ele é um jogador com boa construção, que vinha de uma temporada muito boa no Ceará, e que a gente entendia que, quando eu falo a gente, era uma discussão com a comissão técnica, né? Scouting, comissão técnica, a gente entendia que o Marcos poderia fazer essa posição. No paralelo, trabalhávamos no mercado, encontramos o Roman Gomes como um atleta que encaixava no nosso perfil. Quando eu falo encaixava no nosso perfil, por ser um atleta jovem, porém com minutagem, numa liga tão competitiva como a nossa, numa experiência de uma Copa Libertadores. Tínhamos visto ele jogando contra atletas de alto nível, como um Samuel Lino, e aí optamos por fazer esse movimento e não pelo Marcos Vitor nessa posição. O Gilberto tinha contrato até o final do ano. Numa conversa interna nossa, nós tínhamos decidido, no final do ano, que não faríamos a renovação dele, porque precisaríamos renovar. Acho que o Gilberto foi muito importante, principalmente por ter sido uma contratação no meio do ano nossa, onde a gente mostrou para o mercado que a gente tinha capacidade de negociar um jogador do Benfica, que a história do clube, infelizmente, era o contrário, precisava vender um jogador para o Benfica, né? E a gente fez um caminho contrário, onde a gente foi contratar um jogador do Benfica. E quando a gente tomou a decisão muito pelo momento do que a gente via em treinamento do Marcos Vitor. Acho que ele fez um jogo contra o Remo, que também nos mostrou que ele poderia fazer essa função. Então, assim, a decisão ela foi em antecipar a saída do Gilberto, ela não foi em antecipar a saída do Gilberto em 6 meses, para que fôssemos ao mercado contratar, mas que sim, utilizássemos o Marcos Vitor nesse setor. Então, a gente, daqui até o final do ano, a nossa ideia é termos Marcos Vitor e Roman Gomes nessa posição. Numa eventualidade, o Nico já mostrou que pode fazer essa função, o Eric já mostrou, mas obviamente numa eventualidade. Então, o nosso planejamento é manter Marcos Vitor e Roman nessa posição até o final do ano. Boa tarde, Cadu. A gente fala de entradas e saídas e vamos falar de baluarte técnico, que a gente tem Everton Ribeiro hoje, o nosso baluarte técnico, e o seu eventual substituto era o Cauli, que foi emprestado para o São Paulo. E o Rogério falou em coletiva que tinha trazido Nestor e o Araújo para essa posição. A gente entende, pelo que a gente vê pelos jogos, que o Bahia baixa um pouco quando o Everton não está em campo. O Bahia pensa em trazer um jogador para a posição do Everton, também para poder ter essa saída do Cauli, um outro jogador para poder fazer essa função, ou aproveitar alguém
da base, que tem alguns jogadores que são interessantes nessa posição também? Primeiro, tem um ponto de vista diferente do seu. Eu não vejo o Cauli como... O Cauli não foi uma substituição ao Everton Ribeiro. Se a gente falar em termos técnicos, pode ser no posicionamento do campo, nunca. O Cauli quase nunca jogou no tripé. O Cauli jogou muitas vezes de fora para dentro, como ponta, vindo para dentro para o lateral passar, naquele momento Arias, ou como um falso 9, baixando no losango para poder ter superioridade numérica por dentro. A gente não via o Cauli como um substituto do Everton. Hoje, nesse setor, com características distintas, até porque, assim, acho que falar em substituição ao Everton Ribeiro no futebol brasileiro em 10 anos tem pouquíssimos, né? Então, assim, quando o Everton, e não sei em quanto tempo será o Everton, não estiver no Bahia, pode ser que a gente tenha que mudar a nossa forma de jogar, porque encontrar um jogador com as mesmas características do Everton Ribeiro não vai ser algo simples e algo fácil. A gente entende que o Nestor, o Michel são atletas que podem fazer essa posição, o Jean Lucas, o Eric, já com características distintas. Então, respondendo a tua pergunta, não faremos um movimento nesse mercado. Se tivermos uma saída nesse setor, aí sim faremos um movimento, mas como você também bem disse, a gente tem atletas na base com características mais de 10, digamos assim, que é o Roger Gabriel, o David Martins, o Carioca, que muitas vezes vem treinar com a gente e que todos os três possuem potencial. Então, assim, para essa janela não faremos nenhum movimento nessa posição, nesse setor, a não ser que tenhamos uma saída e a gente considere necessário por um dos garotos não estarem prontos para isso. Boa tarde, Cadu. Pegando a sua primeira fala, você falando que há necessidade de ter correção de rota ao longo de todo esse processo. Analisando esses 3 primeiros anos do seu trabalho, qual a porcentagem que você considera de acertos dentro das contratações e qual seria a sua decisão mais difícil à frente aí da diretoria de futebol do Bahia? Boa pergunta. Vamos lá. Difícil falar sobre acerto, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês olharem as nossas janelas, eu acho que 2023 é um ano muito diferente, porque a gente tinha que remontar um elenco, era algo novo para todos nós, para mim, para o Grupo City, para a chegada do Raul, que veio depois até da primeira janela. Não tínhamos um treinador com experiência da Liga, que também acho que foi algo que em algum momento, de repente, eu não faria de novo. Nós tentamos trazer alguém com experiência que conhecesse a Liga, e não estou dizendo que eu não traria esse treinador, eu só disse que no início do ano, numa mudança tão grande que o clube sofria. Se vocês olharem, a gente tem um perfil muito claro de contratações. Temos atletas, muitas vezes jovem, onde a gente faz investimento, onde a gente espera um retorno financeiro. A gente tem atletas mais experientes que muitas vezes acabam vindo livre. Mas, assim, eu acho que existe uma diretriz, uma linha clara. Vocês não vão ver a gente fazendo movimentos completamente fora dessa lógica. Eu disse aqui uma vez, disse numa entrevista, que eu quero, em algum momento, a gente poder ir para o mercado gastar 25 milhões de euros num jogador que é pura e exclusivamente performance. Mas a gente ainda não está nesse momento do projeto, porque a gente precisa de receita, precisa vender toda a janela. Então, não é a nossa fase do projeto. A gente espera que chegue em algum momento, mas o que eu posso dizer é assim, que existe uma linha muito clara. Então, até quando se especula nomes, eu acho que é muito fácil saber se esse jogador a gente está interessado ou não. Se é um jogador de 28 anos que custa 15 milhões de euros, não é o nosso perfil. Então, assim, não adianta a gente especular, porque não é o perfil de atletas que a gente olha hoje. Boa tarde, Cadu. Vocês anunciaram recentemente a chegada do Marco Moreno, que atuava na 2ª divisão da Espanha. Queria saber como é que funciona esse mapeamento de jogadores que atuam em ligas que não estão nos principais holofotes do futebol. Legal. Acho que é uma pergunta interessante, porque muito se fala que o scout do Grupo City que viu o jogador, e foi o scout do Bahia que viu o jogador, não foi o scout do Grupo City. Acho que a gente tem uma operação, crescemos a operação de scouting nos últimos anos, desde que eu cheguei aqui.
é uma área que eu sempre brinco que é a que eu mais gosto, porque minha formação no futebol ela vem do scout. O Fabrício, que é o nosso head scout, ele já está no Grupo City há 8 anos, então quando eu venho para o Bahia, ele já era, quando eu estava na operação de scout da América Latina, ele era o meu braço no Brasil, digamos assim, um dos meus braços no Brasil, e quando eu venho para o Bahia, eu convido ele para vir como nosso head scout. Hoje a gente tem, além dos scouts que viajam e assistem jogos, a gente tem uma equipe de videoanalista, onde a gente identifica quais são os mercados que precisamos acompanhar. E a Espanha, a segunda divisão da Espanha, é um mercado que nós entendemos nos últimos anos que vinha tendo muitas oportunidades interessantes de negócio. Então, nós identificamos, tinham alguns atletas da segunda divisão da Espanha que vínhamos monitorando, o Marco Moreno era um desse, o Fabrício chegou aí até lá, assistiu o Marco Moreno em loco algumas vezes. Quando discutimos os nomes com uma possível saída do Gabriel, discutíamos os nomes internamente e sentamos com o Rogério para mostrar. O Marco foi um atleta que ele também, assim como a minha opinião e a do Scout, era o primeiro da lista, até que a gente conseguiu avançar. Tinha uma cláusula de saída que era relativamente interessante para o perfil de contratações nossos, e a gente fez uma negociação com o Eibar, abaixo do valor da cláusula, para que eles pudessem manter percentual. Então, temos muita expectativa. Marco é um jogador que tem uma formação no Atlético de Madrid, tem historicamente uma liderança, foi capitão nas divisões de base do Atlético de Madrid. Então, além de toda a discussão de parte técnica, a gente buscava jogadores nesse perfil para ingressarem no nosso vestiário. Boa tarde, Cadu. O Bahia hoje tem um elenco muito cheio, né? Uma lista grande de muitos atletas, mais ou menos em torno de 33, pelos meus cálculos. E com o Bahia sendo eliminado de todas as Copas, a gente tem um elenco muito grande para poucos jogos. O Bahia até o final do ano tem apenas 21 partidas na temporada. E eu percebi um padrão nas respostas suas para os outros companheiros de saída de atletas, desfazer e diminuir o elenco. Você consegue dar um número exato de atletas que seria ideal assim passar com essa temporada? Um número final no elenco? É difícil quantificar, porque primeiro a janela ainda nem abriu, né? Precisamos entender como é que vai acontecer esses movimentos. A gente vem fazendo chegadas, mas a janela ela ainda não tá aberta. Eu acho que tem setores que nós temos muitos atletas hoje para o número de jogos. Então, e aí também é uma coisa importante. A gente não quer fazer negócios ruins. A gente tem hoje a capacidade financeira para poder sentar na mesa e fazer um negócio quando ele é interessante para o Bahia e não só interessante para o atleta, como em outros momentos pode ter acontecido. Então, assim, eu não quero te quantificar o número de atletas, mas é fato que a gente busca fazer algumas saídas, seja por folha ou seja por venda, que também é importante para que essa roda siga girando. Cadu, assim como você acerta e erra, a gente também acerta e erra. Comentando, opinando. Às vezes pedindo, a gente pede um jogador que para a gente é interessante, para o clube não é. Mas você falou de algumas coisas interessantes, me permita só comentar um pouco, porque você falou de várias coisas interessantes, que poderia durar mais 1 hora de coletivo. Dentre elas, você falou do mercado da segunda divisão da Espanha. E muito antes de até saber que você teria coletiva hoje, a gente vem na TV, e eu me ativo muito a isso, só de origem francesa são 112 atletas disputando a Copa. Só de origem francesa. Holandesa são 40 e tantos, e por aí vai. Mas, invariavelmente, a maioria deles de sobrenome africano. E esse mercado está sendo mapeado, olhado, observado. E mercados menores, que ainda que não apareçam, mas eu sempre digo o seguinte, será que na Bolívia, um exemplo aleatório, não tem uma pérola, no universo de 300 atletas? Será que na Venezuela não tem um cara que preste? Será que, vamos mais absurdo ainda, no Panamá não tem um João que você diga assim, esse vale a pena? E esse mapeamento é feito também porque mapear os grandes centros, eu acho que está todo mundo fazendo. As grandes competições, está todo mundo olhando. E justamente naquela, como você falou da segunda divisão, que pode ter pérolas sim, porque de lá sai muita gente. E eu vi na Copa dizer, o cara estava disputando a segunda divisão da Inglaterra e foi convocado para a seleção tal. Disputando
a segunda divisão não seria... É possível, mas vocês também estão atentos a isso? E como equilibrar isso? Tanto o scout com a questão desportiva. Acho que o Bahia tem números. Tem até jogadores em alguns departamentos muito bons a nível de números. E a entrega desportiva? Para além da comercial, da boa negociação. Porque, na minha opinião, muita gente veio com perspectiva de dar certo, mas não deu nada até agora desportivamente. E aí? Como equilibrar isso? Tudo isso? Vamos lá, tentar pegar todos os pontos da tua fala. Primeiro, assim, a gente tem a vantagem de estarmos no Grupo City e a informação, existe uma troca de informação. Por mais que eu tenha a minha operação de scouting no Bahia, eu tenho total possibilidade de falar com o scout do Uruguai, falar com o scout da França. O próprio Grupo City vem fazendo um trabalho para a África, que é algo que, sem dúvida alguma, mudou muito nos últimos anos, e a África é um local que hoje clubes brasileiros passaram a trazer os atletas para cá. Então, assim, a gente tem o nosso trabalho de scout local, mas a gente tem muita interação com o departamento de scout, não só dos outros clubes, mas em mercados que atendem outros clubes. Por exemplo, tem scouting na Bélgica, na Holanda, e a gente não tem scout na Holanda, mas a gente tem... O Grupo City tem um scout lá que a gente acaba interagindo. Eu tive o prazer e a sorte que no primeiro ano do Guardiola, que ele chegou no Manchester City, a gente fez uma reunião de scouts e ele veio para falar 30 minutos com a gente e acabou ficando 1h30 falando. E ele fez uma frase que vai muito no que você está falando. Ele falou: é fácil contratar o jogador que todo mundo está vendo. O difícil é contratar contextualizar se esse jogador pode vir a dar certo nessa liga. E isso é um desafio. Eu acho que nós, como clube, a gente evoluiu muito nos últimos anos, e vou citar um exemplo aqui, que foi o do Chaves, quando a gente comprou o Chaves, que foi um jogador que tínhamos total convicção do atleta, tínhamos visto no sub-20, no profissional, nas seleções de base, tínhamos um treinador que conhecia o atleta, uma comissão técnica que conhecia o atleta, então a gente tinha total convicção de que o jogador chegaria e poderia performar com um potencial altíssimo. De repente, a gente, como clube, naquele momento, também não estávamos prontos para ter um jogador equatoriano, para entendermos as dificuldades de um jogador equatoriano. Hoje, se você conversar no departamento de futebol, eu acho que provavelmente mais de 50% falam um segundo idioma, um terceiro idioma, e isso eu acho que vai fazer com o tempo que a gente possa contratar mais jogadores de mercados que hoje não são tão acessíveis. Então, eu, particularmente, eu queria muito fazer essa operação do Marco Moreno para a gente olhar o mercado de uma outra forma, que o mercado olhasse a gente de uma outra forma. Porque hoje o empresário que está na Espanha, ele não indica o jogador para o Brasil. Quando você vai abordar um jogador para vir para o Brasil, ele ainda tem um pouco de rejeição. Se a gente começar a ter mais histórias de jogadores que vieram, que performaram, eu usei como exemplo para o próprio Marco, para explicar a Liga Brasileira, o Pablo Mari, que era um jogador do Grupo City, que a gente comprou, emprestou ao Flamengo, o Flamengo executou a opção de compra e vendeu por 3, 4 vezes o valor. E aí também, Marona, só para não confundir a minha fala, eu nunca estou colocando a parte comercial na frente da técnica ou do resultado. Não, mas acho que é importante, porque senão começa a criar uma verdade que ela não existe, onde a gente está preocupado em vender jogadores. E o grupo veio para... Primeiro que ninguém ganha dinheiro no futebol, com clube de futebol. Ninguém ganha dinheiro com clube de futebol. Ninguém. Assim, se você pegar, por mais que o City tenha tido vendas, quanto o City investiu para construir um centro de treinamento como o Yuri foi lá e conheceu em Manchester? Então, assim, o quanto que a gente está investindo agora num novo centro de treinamento, você compra e vende atletas, até hoje, se você olhar, a gente mais compra do que vende, mas a gente precisa vender para as contas se equilibrarem. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. A parte comercial, ela nunca vai estar na frente da parte desportiva, mas se a gente não equilibrar a parte financeira, a gente não consegue crescer desportivamente. Então, assim, a lógica ela só não pode se inverter. Essa tem que ser a lógica de tudo isso. Não, só para ficar claro, quando eu falei comercial, Uhum. foi no sentido de vocês quererem vender. Uhum. É de priorizar o valor da negociação Uhum. e isso ser um óbice para vir ou não vir.
O ponto... Você quer vender, o- no sentido de, eu- o que é caro não vem. Claro. Sim, tem que ser esportivo, nesse sentido. Deixa eu só dar um exemplo claro, assim. Quando a gente fez vinha na discussão do Alejo, tinha um jogador que a gente acompanhava, não vou falar o nome, senão outro clube vem e contrata, mas que tinham preços similares ao do Alejo de compra. O Alejo era a nossa primeira opção, mas a nossa segunda opção era um cara com valor similar do que o investido no Alejo, com 28 anos. Se o jogador de 22, 23 anos, de repente, por algum motivo, ele não dá certo, você tem muito mercado ainda para movimentar ele. Se o de 28 não dá certo, o prejuízo ele pode ser muito maior. Então, esse tipo de coisa ela está atrelada na hora que a gente toma a decisão e, de repente, se frustra ainda as pessoas quando a gente não está comprando um jogador de 28 anos por 25 milhões. Mas, de novo, eu espero que esse momento chegue, mas a gente ainda não está nessa fase do projeto. Boa tarde, Cadu. A gente falou aqui das eliminações precoces, né, no primeiro semestre do ano. Você falou sobre recalcular a rota. Eu gostaria de saber como exatamente recalcular a rota e quais planos foram mudados para contornar esses danos. Primeiro, Gabriele, que eu acho que todo mundo tem total consciência dentro do clube, do roupeiro ao treinador, ao capitão, das consequências que o clube acaba tendo financeiramente quando a gente é eliminado de torneios tão importantes. E eu acho que esses 2 torneios, eles frustraram muito todos nós, porque com todo respeito à equipe do O'Higgins ou com todo respeito à equipe do Remo, nós estamos fazendo investimentos maiores nos últimos anos. Então, eu acho que se tivesse sido uma eliminação para clubes que investem mais do que a gente ou que têm uma folha maior, eu acho que pode acontecer porque é o futebol, mas acho que o tamanho da frustração ele foi grande por tudo isso. E quando a gente faz o planejamento financeiro do clube, a gente tem que ter algumas premissas e corrermos alguns riscos, digamos assim, em que posição na tabela a gente tem que minimamente alcançar, em que fase da competição. Então, essas 2 competições, eu, como diretor de futebol, entreguei para o clube abaixo. A gente entregou a parte financeira, a gente teve essa consequência por entregar abaixo do que estava previsto e do que estava planejado. E aí, quando eu falo que tem que corrigir a rota, eu acho que o clube como um todo acaba tendo que corrigir a rota, porque se a gente tinha uma previsão de entregar uma receita e a gente passa a entregar uma receita menor, a gente tem que fazer ajustes no dia a dia, seja, por exemplo, em contratações de mais funcionários, que a gente tinha como previsão crescer um determinado departamento com mais funcionários e a gente passa a não crescer, seja uma renovação que a gente tinha planejado de um determinado atleta, que a gente vai ter que esperar 6 meses. Então, tudo isso, quando eu falo de corrigir a rota, ela está muito relacionada a isso. E aí, parte disso, de repente, é diminuir o quantitativo do elenco, também é uma parte de correção de rota para que a gente possa entregar o número financeiro, que é algo importante para que a gente possa seguir crescendo nos próximos anos. Olá, Cadu. Falando sobre o mercado da bola e negociações, tivemos recentemente o caso do Gabriel Peck. Foi noticiado que o Bahia tinha interesse, e que o Cruzeiro também. O que é que você pode falar dessa negociação, como ela se desenrolou, por que o Gabriel Peck não veio e possibilidades para essa posição no ataque tricolor? Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Primeiro que essa posição não era uma posição que a gente precisava aumentar o quantitativo de atletas, tá? Que fique muito claro. Porém, o Gabriel Peck era um atleta que eu vinha falando internamente há 2 anos, que era um jogador que eu acho que faria muito sentido para o nosso tipo de jogo, para o nosso elenco, por tudo isso. Nós tivemos interesse, fizemos oferta para o clube, para o LA Galaxy, mas os valores que se tornaram, tanto da compra do atleta, como da parte salarial, de comissionamento, tudo isso, a gente entendia que não seria algo que deveríamos dar sequência. Então, nós saímos da negociação, nós decidimos sair da negociação por conta disso. Acho que é um atleta que tem tudo para dar muito certo na Liga Brasileira.
não é tão jovem como o perfil de atleta que a gente costuma fazer, assim, 22, como o Alejo, com 22 para 23 anos, já tem 25 para 26, mas eu particularmente acredito que ele tem tudo para performar e até ter uma revenda pela idade dele, mas a gente acabou saindo do negócio. Também entendemos que a gente tem 2 jovens que, não só dentro do Bahia, mas dentro do Grupo City, são muito valorizados na palavra de potencial que eles podem atingir, que é o Juan Pablo e o Cauê Furquim, que também é nosso objetivo e nossa responsabilidade com o passar do tempo, darmos mais minutos a ele, porque senão a gente só fica com o projeto e nunca fica com o desempenho. Então também é nosso trabalho fazermos movimentos que de repente abram espaço para que eles possam jogar, performar e crescer aqui dentro do clube. Cadu, Gabriel perguntou sobre recalcular a rota e algo atrelado a isso é a questão da cobrança interna. Você chegou aqui 22 para 23, já acompanhava o clube há algum tempo, mas em relação aos seguidos insucessos em competições que vocês almejavam que o Bahia poderia chegar mais longe, até nessa temporada, a que ponto você, internamente, não só atrelado a essa questão de recalculação de rota, mas de cobrança em relação à postura dos atletas, até o próprio comandante, que é o caso do Rogério, a que ponto o Cadu influi nessa questão do comando diretamente do futebol? Acho que 100%, assim, é minha responsabilidade, se a minha responsabilidade como diretor de futebol ter o planejamento do clube ou defender o planejamento do clube, seja para uma temporada ou para 5 ou para 10 temporadas, é minha responsabilidade também as cobranças internas. E eu acho que, assim, infelizmente não, felizmente as coisas não vazam como, de repente, no passado aconteciam e se tinha uma impressão ou se vazava coisas para expor determinado atleta ou para expor alguém, a gente trabalha, a gente entende que a gestão profissional ela é justamente o contrário disso. Então, o que acontece dentro do CT, e existem inúmeros problemas que acontecem, seja numa sessão de treino, seja normal, mas antigamente tudo isso, vocês sabem melhor do que eu, tudo isso se viralizava ou a informação chegava, e a gente defende muito que a gestão profissional, os problemas que acontecem dentro de casa, a gente resolve dentro de casa. É minha função, obviamente, quando a gente tem uma eliminação, como eu falei aqui publicamente, que tem um impacto financeiro, que os atletas saibam disso, que o treinador entenda isso, e as conversas elas acontecem internamente, de uma maneira profissional, acho que como tem que ser, eu acho que cobrar uma pessoa de uma maneira profissional, eu acho que vocês no emprego de vocês também passam por isso, se vocês não entregam, o chefe de vocês vai abordar, vai falar, e eu acho que é a mesma coisa que acontece internamente. Quando a gente não cumpre o objetivo, nós sentamos, nós explicamos, eles entendem o que aconteceu, por que aconteceu, quais são as consequências, de repente, que serão tomadas, seja numa premiação, que a gente muda o que tinha combinado justamente pelo orçamento. Então, assim, tudo isso acontece internamente. O que a gente não faz mais é ficar expondo ou ficar vazando para, vou usar um termo bem coloquial, que é o jogar para a torcida ver que alguém bate na mesa, não é o que a gente faz. As nossas conversas ou as nossas cobranças são internas, de forma profissional, como em qualquer empresa ou em qualquer clube de futebol sério e organizado deveria acontecer. Boa tarde, Cadu. Theo Fernandes, do Globo Esporte. Das 3 opções do Bahia hoje para centroavante no time principal, só o Alejo tem contrato para a partir do ano que vem. O Everaldo e o William José não têm vínculo para a partir do fim de 26. Essa é uma posição que o Bahia já procura novos nomes no mercado, busca renovar com os nomes que já estão presentes, vai dar espaço para os meninos da base, enfim. Tá. São 2 situações distintas entre Everaldo e o William. O Everaldo é um atleta que veio e a conversa foi muito franca com ele no momento que eu falei com ele sobre a possibilidade de retorno, que tinha uma chegada de um atleta no meio do ano e que tínhamos interesse em trazer ele. E ele entendeu, e aí eu usei o termo numa entrevista que eu acho que às vezes a gente pouco valoriza, que é o atleta quer estar aqui, o atleta quis estar aqui. Isso é muito importante porque a gente sabe o quanto o próprio Everaldo transpira o clube, o quanto ele se dedica no clube. Então ele é um jogador que está por empréstimo, o contrato acaba,
teoricamente ele retorna ao Fluminense, o Fluminense tem uma opção de renovar, o Fluminense pode acabar renovando e a gente nem ter opção de nada, teria que negociar. Então, assim, essa é uma situação. E a do William é diferente, o contrato termina. Todos os atletas que terminam o contrato, muitas vezes possuem cláusulas que vocês não sabem, que a gente trata com toda a confidencialidade quando não vaza por outra parte, da nossa parte não vaza, que tem confidencialidade, que eles, atingindo metas, eles podem até renovar, continuar. Então, assim, não estamos falando absolutamente nada de renovação de nenhum atleta que o contrato termina agora no próximo ano. Tem cláusulas que podem atingir, que a gente não precisa nem sentar para conversar. E se os atletas estiverem performando, estiverem de acordo com o que a gente busca, eu acho que é super natural, quando o atleta quer continuar aqui, que a gente sente, encontre um caminho, um acordo para que ele para que renove e ele continue com a gente no clube. Cadu, boa tarde. Aqui, João Gás do Portal à Tarde. Eu ia fazer uma pergunta especificamente sobre o zagueiro Ramos Mingo, né? Mingo chegou no Bahia, trouxe um impacto, né? Um jogador que é titular do Bahia há muito tempo, tem chamado a atenção, tem oscilado esse ano, assim como todos os jogadores. E eu queria saber como é que está a questão de propostas sobre ele, nesse momento, principalmente, né, que o Bahia viveu difícil no meio da temporada. Se você acha que o Bahia pode ser perdido, talvez o momento da venda dele, ou se o Bahia tem nesse momento, uma proposta na mesa por ele, se o Bahia pretende manter ele até o final, se é um jogador, como é que vocês veem ele? Questão de proposta para o futuro, enfim. Obrigado. Obrigado. Primeiro que o Mingo é um jogador que chegou e na primeira sessão de treino, acho que o Yuri estava no campo, a primeira sessão de treino parecia que ele conhecia o ambiente, as pessoas há muito tempo. Então ele chegou e teve uma adaptação super rápida, um ser humano sensacional, assim como pessoa, um nível de educação, de trabalho, de comprometimento. Acho que é normal qualquer atleta oscilar. Infelizmente, a gente não está preparado para quando o jogador oscila. A gente acaba pegando no pé, às vezes um pouquinho, mas acontece. É um jogador que já está com a gente há um ano e meio. Então é normal que dentro de um ano e meio, jogando com a quantidade de minutos que ele joga, que possa ter alguma oscilação. A gente recebeu uma oferta, sim, de um clube turco, por um valor que não chegava nem a metade do que um site como um Transfer Market hoje, que eu acho que é uma referência para muita gente, para todos nós, quando a gente pesquisa, não dava nem metade do que o Transfer Market diz que é o valor do jogador. Então, numa condição como essa, o que a gente respondeu ao clube que não tínhamos nenhum interesse, então não temos uma oferta na mesa, a oferta que recebemos, rejeitamos e não recebemos uma segunda oferta até hoje. Tá vendo? Obrigado, pessoal. Voltamos? Voltamos. Beleza, tá aí, voltou. Alô, tá me ouvindo aí, gente? Vai, tá ok aí, Jax.